aula sobre liberalismo inglês. Bem rápido, conforme os alunos me pediram. O liberalismo inglês, eu vou tratar do liberalismo a partir do John Locke. Professora, eu preciso do Locke rápido. Vamos lá, gente. Pensemos o contratualismo. Quando nós pensamos o contratualismo, nós vamos pensar os autores que estão examinando a origem do Estado. Qual origem? Origem histórica? Não. O motivo pelo qual, em algum momento da história da humanidade, as pessoas pensaram, poxa, deve ser muito legal não fazer o que eu quero e obedecer ao Estado. Então, 3 pessoas surgem para pensar o motivo pelo qual, em algum momento da história, as pessoas resolveram obedecer ao Estado. É o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Hobbes entende que no estado de natureza, porque todos eles pensam sobre o momento em que o Estado ainda não existia. Então, para o Hobbes, no estado de natureza, existia um ambiente de guerra constante, ausência de paz, porque todo mundo tinha direito a tudo. Agora, na cabeça dele, o contrato social vai existir porque as pessoas entendem que deve ser preservada a vida e deve existir paz entre as pessoas. E esse poder, ele é uma espécie de grande leviatã. Ele é inquestionável, ele é irrevogável, é tipo um Estado absolutista. O outro autor é o Locke. O Locke entende que no estado de natureza existe um ambiente de relativa paz. Mas, para garantir que tudo vai ficar bem, nada como um Estado com poder revogável para assegurar a propriedade privada e a liberdade individual. O outro autor que vocês não podem esquecer é o Rousseau. Rousseau é a pessoa que constrói uma ideia de que no estado de natureza estava todo mundo muito em paz, muito feliz e satisfeito, porque a propriedade era coletiva, a liberdade era coletiva, então não existia motivo para um conflito. Mas a partir do momento em que surge a propriedade privada, aí pronto. Se foi estabelecida a desigualdade entre os homens, tudo ficou ruim, porque na cabeça do Rousseau, o problema da humanidade é a propriedade privada. Aí ele entende que no contrato social deve ser estabelecida a vontade geral. Professora, vontade geral? Como assim? Vontade de todo mundo? Não briguem agora porque eu estou gravando. Então, olha só. Passa pra cá, Lai. Então, vamos lá. Na cabeça do Rousseau, isso. Nada de brigar no meio da gravação. Na cabeça do Rousseau, no contrato social, as pessoas entenderiam que seria muito bacana estabelecer um corpo político capaz de dar conta das demandas da totalidade da vida social. É possível realizar os desejos de todo mundo? Não, isso não será possível. Já que não é possível, então todos vão entender que nem todas as vontades serão satisfeitas. Mas como estamos tratando do liberalismo, vamos passar do Locke, que é um teórico que lança as bases para o desenvolvimento da teoria liberal, para o Jeremy Bentham. Gente, Jeremy Bentham é muito legal. Jeremy Bentham, ele criou o conceito de utilitarismo. O que seria um conceito de utilitarismo? Qualquer proposta é verdadeira e útil quando pode nos orientar na vida prática. Então, o que vai acontecer? Bom, Jeremy Bentham examina a natureza das ações humanas e ele pensa, todo mundo deseja sentir mais prazer do que dor. Todo mundo quer estar satisfeito. Então, se nós pensarmos isso no plano político, nós vamos entender que, na cabeça do Jeremy Bentham, uma ação política, uma ação ética é aquela que é capaz de calcular as consequências sobre os indivíduos, sobre os cidadãos. Então eu vou desenvolver uma política pública, deixa eu ver. Então assim, eu sou o Estado, então eu vou desenvolver uma política pública, né, de criminalização da pobreza. Existe um problema aí com o tráfico de entorpecentes, então eu vou desenvolver uma política pública para caçar criminosos em comunidades carentes, fazendo de conta que não existem criminosos traficantes nas áreas nobres da cidade. Bom, não precisa de muito cálculo matemático para compreender que isso não vai dar certo, né, gente? Então o que acontece? A
a senhora está dando a sua opinião pessoal, gente, olha só. Se entram entorpecentes e armas no território brasileiro, é porque tudo isso passa pelas fronteiras. Então, se existe um problema sério de segurança pública no Rio de Janeiro, seria muito coerente que o Estado desenvolvesse uma política de segurança pública, né, de acordo com as necessidades de proteção das nossas fronteiras. Inclusive, esse Estado poderia, né, realizar a mesma ação que está realizando nas comunidades carentes, nas áreas nobres da cidade, olha. Até porque não existe só traficante pobre, né, gente? Então é necessário que haja um tratamento igual do Estado em relação aos cidadãos. Então, por que eu estou tratando especificamente do Rio de Janeiro num vídeo que era sobre Jeremy Bentham? Vamos lá. Porque quando nós pensamos o Bentham a partir da ideia de justiça, é justo para Jeremy Bentham que o Estado desenvolva políticas públicas, por exemplo, tá, que maximizem o prazer da população. De um grupo privilegiado? Obviamente que não. Então, quando nós pensamos o John Stuart Mill, que vem logo após o Jeremy Bentham, Stuart Mill, ele desenvolve o conceito de utilitarismo e diz que não é possível fazer isso através de um cálculo matemático. Não rola, não vai acontecer. É indispensável compreendermos a cultura, ou seja, o hábito coletivo em que serão desenvolvidas as políticas públicas. Daí a necessidade de entendermos como, historicamente, o Estado brasileiro administra a questão da segurança pública em seu território. E já que estamos falando de liberalismo, podemos utilizar o Weber também, que é fantástico, gente. O Weber, ele escreve no livro Ensaio de Sociologia que em seu território o monopólio da violência física pertence ao Estado. Ou seja, só ele pode usar a violência no seu território. E se alguém além dele o faz, é porque ele permite. Então, vamos interpretar a sociedade brasileira. Se alguém além do Estado brasileiro faz uso da violência no seu território, é porque ele permite. Olha como a sociologia é interessante para nós compreendermos a questão da segurança pública no Rio de Janeiro hoje. Agora, não podemos esquecer que John Stuart Mill, ele está retomando Aristóteles. Ele está falando, olha, o ser humano é um animal político e o ser humano, ele constrói política através do hábito. Esse é o ponto de convergência entre Stuart Mill e Aristóteles, tá? Só lembrando que para Aristóteles a ação ética é a ação da justa medida, tá? E que visa o bem comum. Porque para Aristóteles o ser humano, ele é um animal político, ele tem em sua natureza, tá, o desejo de viver em comunidade, em sociedade.